Então, mais uma vez, só dando boa noite para ficar gravado, né? Hoje a gente vai dar seguimento à nossa aula sobre o aroma da inteligência emocional. Na primeira parte, a gente deu, na semana passada, o link ficou gravado, tá lá no YouTube, no meu canal, André Lustosa, é só pesquisar lá, ou então me pedir o link, tá bom? Mas hoje eu vou fazer aqui um resumo rápido, só para quem perdeu essa aula não ficar, assim, meio que boiando, né? Mas, antes de falar especificamente, eu iniciei, na semana passada, um grupo, né? Eu fiz um curso de 3 dias de imersão sobre inteligência emocional. E uma das tarefas desse curso era criar um grupo, né, com pessoas que tivessem interesse exatamente, né, nessas questões, inteligência emocional, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E aí eu pensando no, pensei em amantes da vida em movimento, tá? Então é um grupo que eu criei, onde a gente vai estar compartilhando esse tipo de informação sobre esse tipo de assunto, vai estar também convidando outros profissionais para estarem compartilhando e fazendo parte desse movimento. Então, se você quiser fazer parte, basta escanear aí o QR Code, dar um print, ou então me pede o link e depois eu mando, ou então eu adiciono você lá no grupo, tá? Enfim, vamos aqui porque tem muito conteúdo. Então, a gente começou falando sobre o que é essa inteligência emocional, que são exatamente desenvolver determinadas habilidades em reconhecer, entender, em gerenciar de maneira eficaz as nossas emoções e se relacionar com as emoções dos outros, né? O maior ícone da inteligência emocional é o Daniel Goleman, tem um livro fantástico dele. Eu estou escutando até o e-book agora dele para poder absorver melhor, né, todo o conteúdo dele. Uma das coisas mais assim, impressionantes da inteligência emocional, que eu já tinha ouvido falar muito, mas não tinha me aprofundado, como venho me aprofundando atualmente, é que ela é responsável por 80% do nosso desenvolvimento geral. Então, assim, é um negócio realmente espetacular, porque envolve todos os aspectos da nossa vida. Isso é comprovado cientificamente, né? Mostram que apenas 20% das pessoas que têm um alto QI, né, só que elas fazem aqueles testes, elas têm sucesso na sua vida. Agora, 80% das pessoas que têm o desenvolvimento, né, da inteligência emocional, elas são prósperas, têm sucesso em vários aspectos da sua vida. Então, isso foi um estudo, eu coloquei aqui vários estudos que eu pesquisei, que comprovam como é importante você desenvolver a inteligência emocional. E os benefícios são exatamente esse. O principal, que é algo que é fundamental para qualquer aspecto da sua vida, é o autoconhecimento. Esse é o principal aspecto de benefício que você vai ter com o desenvolvimento da inteligência emocional. Depois é a autogestão, essa habilidade de gerir nossas emoções. Depois é a empatia, né, que é despertar essa capacidade de se colocar no lugar do outro. As habilidades sociais, que é como você se comunica, como você colabora, como você resolve conflitos. E isso eu acho que é fundamental para quem trabalha com gente, né? Principalmente muita gente, isso é fundamental. E, por último, é a motivação interna. Isso aqui é algo que realmente é um fator crucial na vida da gente em vários aspectos, principalmente do profissional, né? Então, assim, você se manter automotivado e buscar essa motivação internamente vai ser o grande diferencial, muitas vezes, para você ter sucesso em um determinado nível de profissionalismo, né? E aí, aqui eu coloquei como é que a inteligência emocional afeta a nossa vida no dia a dia, né? Tem essa aula bem explicadinha. Depois a gente começou com a parte prática, né? Porque é importante a gente começar não só a entender o que é inteligência emocional, mas a começar a colocar isso em prática. E a gente começa com perguntas, tá? Perguntando para você mesmo, quais são as situações que você hoje, né, tem tido que lidar, que causa estresse, que geram algum tipo de conflito, né? Como é que você se sente em relação à sua inteligência emocional, seu nível de inteligência emocional, quais são as suas áreas da sua vida que hoje você pode se beneficiar desenvolvendo inteligência emocional. Uma das coisas que eu descobri particularmente, é que uma das áreas que eu preciso desenvolver melhor é a empatia. E não que eu não, assim, não me preocupe com o outro, não é isso. É que muitas vezes a pessoa, eu, né, particularmente, eu sou tão racional, muitas vezes, que às vezes a pessoa está ali desesperada, chorando, e eu não consigo ainda, né, digamos assim, sentir a dor do outro. Eu compreendo, entendo, trago soluções, mas muitas vezes isso pode parecer frio, porque você não tem. Isso também tem que ter um limite, um cuidado, né? Porque às vezes você se envolve tanto, né, que acaba se prejudicando. Então, precisa tomar um cuidado bem interessante. Isso é uma parte que eu identifiquei que eu preciso desenvolver, né, melhor, né? A empatia. E exatamente com essas perguntas, tá? E aqui eu falei dos pilares, que é exatamente o autoconhecimento, autogestão, a gente já falou ali no comecinho sobre isso, né? Cada pilar desse a gente destrinchou e também mostrou como os óleos essenciais são ferramentas naturais que, por serem substâncias químicas extremamente voláteis, né, elas estimulam exatamente o sistema límbico, que é o que controla nossas emoções. Então, tudo que for relativo à inteligência emocional está ligado ao sistema límbico, que é uma parte do nosso cérebro que controla exatamente as nossas emoções. E como os óleos essenciais
agem diretamente no nosso sistema límbico, porque o nosso sistema olfativo ele está grudadinho ali, ó, colado com o sistema límbico. Então, qualquer cheiro, por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento aqui, né, sentiu um determinado cheiro, sei lá, e lembrou de alguma coisa que te deixou feliz, que deixou alegre, né? Isso que a gente chama de memória olfativa. Então, quando você sente o cheiro, sei lá, de café, eu lembro do café da minha avó, não sei, aquela comidinha caseira, enfim, o cheiro, ele traz essa memória olfativa que desperta, né, determinadas substâncias químicas que vão te deixar alegre, vão te deixar triste, enfim, vai depender ali do gatilho emocional que aquela substância química despertou ali pelo sistema límbico. Então, quando você usa um determinado óleo essencial, e tem uma determinada substância química, ela vai estimular diretamente o teu sistema límbico, te ajudando nesse processo, por exemplo, de autoconhecimento, né, de autogestão das suas emoções. Você está com raiva, então você pode começar a identificar o que é que te causa raiva, o que é que te causa tristeza, começar a identificar os gatilhos e a utilizar determinados óleos para te tirar desses gatilhos, né, e aí você vai aprendendo a fazer essa autogestão. Depois, a empatia, né, que eu estava falando que eu preciso desenvolver, que é a maneira como, na verdade, a empatia, muitas vezes a gente confunde com o fato de se importar com outros. Mas não é só isso, não é só se importar, é se você se conectar. Quanto mais empatia você tem com as pessoas, mais rápido você se conecta com elas. Por exemplo, pessoas famosas, sei lá, a Ivete Sangalo, Sandy, né? São pessoas extremamente empáticas, porque as pessoas se conectam rapidamente com elas. Elas têm, aqui eles chamam até, tem um outro nomezinho, mas enfim, empatia é muito mais do que só se preocupar com o outro, é você realmente se conectar com essa pessoa. E tem alguns olhos que vão te ajudar nesse processo, eu já coloquei aqui, né? Habilidades sociais. Essas são habilidades que muita gente já, tipo, entre aspas, né, nasce com ela, né? Mas o que é legal da inteligência emocional é que todas essas habilidades, todos nós podemos desenvolver. Claro que cada um aqui vai ter isso mais desenvolvido, menos desenvolvido, mas o mais legal é que é diferente do QI. O QI é seu coeficiente de inteligência, é diferente. Aqui não, aqui você consegue desenvolver essas habilidades. Como? Treinando, desenvolvendo, tem várias coisas que eu coloquei práticas aqui para desenvolver isso, né? E as habilidades sociais é exatamente como você se comunica com as pessoas. Quando você tem empatia, quando você tem autoconhecimento, quando você tem gestão das emoções, você consegue se comunicar melhor com as pessoas. Ou seja, de certa forma, essas habilidades, né, esses pilares, eles se comunicam entre si, um influencia o outro, tá? O outro, né, o último, é a motivação interna. É muito fácil a gente se motivar com alguém, com um filme, com uma música. Eu dei vários exemplos aqui na aula passada, né, sobre isso, né, de como a gente consegue se motivar. Né? Tem várias formas de você conseguir isso, mas todas essas formas elas são muito rápidas. A motivação é uma dose de dopamina que chega lá no seu cérebro e do mesmo jeito que ela chega rápido, ela também vai embora rápido. Então, isso não é, digamos assim, sustentável. Né? Então, se você depender de motivação para poder ir treinar na academia, né, que foi o exemplo que eu dei, que eu sou personal, então eu sempre falo sobre isso. André, hoje eu não estou motivada para treinar, eu não estou afim. Não, você não tem que treinar para. Você não tem que treinar só quando estiver motivado, você tem que treinar para se automotivar. Então, é o contrário, o dispositivo. E quando você entende isso, que a motivação ela tem que vir de dentro para fora e ela precisa ter um propósito, ela precisa ter uma paixão, ela precisa ter um motivo. É por isso que o nome é motivação. É porque ela precisa ter um motivo. E esse motivo não pode ser qualquer motivo. Ele precisa ser um motivo forte. Porque, por exemplo, se você vou pegar de novo o exemplo de treinar, né, ir para academia. Se o seu motivo para ir treinar é porque você só quer ficar mais bonito, ou quer, enfim, talvez qualquer coisinha que aparecer que seja um pouco mais de prioridade, você vai colocar na frente e vai deixar de treinar. E aí eu dei até o exemplo de uma aluna minha que não gostava de treinar, toda a vida estava desmotivada, não sei o que, sempre dava desculpa, até que um dia ela foi diagnosticada com Parkinson, né? Mal de Parkinson, bem, ela é até nova, né? Ela foi diagnosticada bem cedo, e o médico falou para ela que a única coisa que poderia retardar, porque é uma doença neurodegenerativa, ela não tem cura e ela só evolui. Então, mesmo com a medicação, com tudo, né? A única coisa que faria a doença não é retroceder, mas crescer, evoluir mais devagar, é a atividade física. E aí, a partir disso aí, no outro dia ela estava fazendo atividade física e ela nunca mais faltou um dia de atividade física. Mas por quê? Porque ela tinha um motivo muito forte. Então, quando você tem um motivo muito forte, não tem como você não dá desculpa, né? Entendeu? Então, essa motivação ela é fundamental, mas ela precisa ter um propósito, precisa ter uma paixão, precisa ter um motivo muito forte, né? E aí, a gente falou de como é que você pode desenvolver, né, essa inteligência emocional, ter mais prosperidade, ser imparável, né? Eu usei esse termo porque quando você tem um propósito muito grande, nada lhe para. Por mais que as pessoas falem, não sei o que, critiquem, enfim, nada vai lhe parar, porque você sabe o que você quer fazer, você tem autoconhecimento, você tem autoconsciência daquilo que você é capaz, daquilo, de onde você quer chegar, do que é que você quer atingir. Então, nada vai lhe parar. Você pode até cansar, você pode até dar uma respirada, mas parar você não para, né?
E aí, qual é a relação disso com a prosperidade? Não tem tudo, né? Porque quando você se conhece, sabe gerir as suas emoções, enfim, todos aqueles pilares, você toma decisões melhores, você vai ser mais resiliente, então não vai ser qualquer adversidade que vai você fazer você parar. Então, seus relacionamentos são mais sólidos, mais consistentes, porque você faz escolhas mais assertivas. E essa motivação, ela é sustentável, porque ela se autoalimenta. Então, você fica se autoalimentando, né? Olhando exatamente para os seus objetivos, para as suas metas, né? E é exatamente o conceito de ser imparável. Uma pessoa que ela é imparável, ela é autoconfiante, então ela confia nela mesma, né? Ela acredita nela mesma. Se você não acreditar em você, quem é que vai acreditar, né? Tem muito isso. Então, é uma pessoa persistente, então ela vai estar insistindo, ela não é teimosa, é diferente, ela é persistente, né? E ela também tem adaptabilidade. O que é isso? É a sua capacidade de ser flexível. Então, não está dando certo por esse caminho, vamos tentar assim, né? Mas sempre olhando para o alvo que ela quer atingir. Eu gosto muito desse exemplo, eu nem desse exemplo na aula passada, que é uma pessoa que vai descer, um esportista, né, um esquiador na neve. Quando ele vai descer ali aquela montanha, ele não fica preocupado olhando para as árvores, ele fica olhando para a linha de chegada. Porque se ele olhar para as árvores, se ele focar nas árvores, ele vai acabar batendo em alguma árvore. Então, ele foca no caminho que ele tem que fazer para chegar no destino que ele quer, que é a linha de chegada. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Ele tem uma visão clara do propósito dele. Então, é outro componente que você desenvolve, né, para essa mentalidade imparável. Né? Você tem uma visão clara do que você quer e os problemas que vão surgindo, eles vão surgindo, mas a pessoa não foca no problema, foca nas soluções desses problemas, né? Outra coisa legal é que eu coloquei práticas, né, de como você pode cultivar isso. Então, é definir intenções, praticar gratidão, né? Então, é ser grato pelas dificuldades, porque é isso que vai fazer você crescer. É começar a desenvolver uma rede de suporte, conexões com as pessoas, que isso você desenvolve na habilidade lá, né, de sociais, nas habilidades sociais, né? Você estabelecer rotinas, você sempre está fazendo a visualização positiva daquilo que você quer conquistar, do seu objetivo que você quer chegar. E eu coloquei também como os óleos essenciais podem ajudar em cada ponto desse, porque a gente tem vários óleos, né, que vão, digamos assim, intensificar essa modificação, essa motivação, que vão te ajudar a se adaptar melhor, a se concentrar melhor. Então, tem vários óleos, né, que vão te ajudar nesse processo aí, durante toda essa jornada. E alguns exercícios também, né, que foi o que eu acabei de falar, que são definir metas, é importante você definir isso, porque o que não é, a nossa mente, ela não sabe o que é real e o que não existe. Então, se você começar a visualizar uma determinada coisa, um determinado objetivo, pode ter certeza que esse é o primeiro passo para aquilo se concretizar. Tudo que existe, primeiro foi pensado, existiu em forma de pensamento. Não existe nada material que primeiro não tenha sido um pensamento. Então, o primeiro passo para se construir algo é um pensamento, depois é uma ação, certo? Depois é que pode ser que aquilo se materialize. Agora, uma coisa é fato, se você não pensar, não vai acontecer. Se você só pensar, também não vai acontecer. Você tem que pensar, agir, para que aí possa se realizar. Então, reservar 10 minutinhos, isso é a coisa que eu mais faço, né? Logo de manhã, a primeira coisa que eu faço quando acordo não é levantar da cama, eu boto a minha soneca lá, 10 minutos, mas é exatamente para isso. Eu começo a visualizar o meu dia, o que é que eu quero fazer, o que é que, os resultados, eu já fico imaginando, deu certo isso, deu certo assim, assim, já fico pensando nisso, porque é o momento que a sua mente está mais limpa, né? Não está sem preocupações, você ainda não está pensando nos problemas. Você acabou de acordar, você ainda está mais lá do que cá, né? Então, é mais fácil você implantar uma semente positiva nesse momento. Então, eu gosto muito. À noite é um pouquinho mais complicado, porque você tem que desacelerar, mas dá para fazer à noite também. E aí é que entram os óleos essenciais, que eles vão te ajudar a desacelerar. Você também pode criar rituais do sono, fazer meditação, enfim, tem várias práticas aí que vão te ajudar. E agora a gente inicia a segunda parte, que é exatamente as perguntas essenciais. Gente, uma coisa que eu aprendi, não só com esse curso, mas ao longo do tempo, né, até com a questão espiritual, é que a coisa mais poderosa que existe é fazer perguntas. Mas não é qualquer pergunta, são perguntas específicas, né, digamos assim. Então, a capacidade de fazer perguntas vai te ajudar a encontrar as respostas certas. Porque se você fazer a pergunta errada, vai te dar a resposta errada, né? Então, é muito importante fazer as perguntas certas. Tá? E existem algumas perguntas que são fundamentais, mas para saber fazer as perguntas certas, você precisa refletir sobre aqueles pilares que eu coloquei anteriormente, tá? Para poder estimular, digamos assim, essas perguntas. Porque a pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, ou até para alguém, né? Para ajudar essa pessoa, inclusive a maioria, pelo menos a maioria dos profissionais que eu conheço e que eu já frequentei, né, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, a habilidade que ele desenvolve é exatamente essa, fazer as perguntas, né? Então, fazer as perguntas certas, né? Ele sabe que perguntas deve fazer de acordo com o que a gente vai
compartilhando ali com ele sobre os nossos dias, nossas emoções, enfim. Então, a primeira coisa é isso, é começar a estimular essa introspecção, né, reconhecendo, compreendendo as nossas emoções, nossos comportamentos, e começando a se perguntar por que que eu estou sentindo isso, por que que isso está acontecendo comigo. Então, é fazer o porquê, por quê? E se aprofundando. É um negócio, no início, é meio chato, né? Muita gente não gosta, é porque incomoda, realmente incomoda, mas é um exercício que, se você começar a fazer, vai te ajudar muito a quebrar crenças limitantes. Esse é o primeiro desafio, quando você começa a chegar em determinadas barreiras, né, que vai te incomodar e você vai começar a exatamente superar essas crenças limitantes, fazendo perguntas e se desafiando, né? Isso vai facilitar muito a mudanças positivas. Vou dar um exemplo. Por que que lhe chamam que você fala demais? Né? Vamos supor isso. Né? Por que que todo mundo fala que eu falo demais? Será que, por que que isso acontece? Então, é você buscar isso dentro de você, esses porquês, né? Para promover exatamente essas mudanças positivas. Essas mudanças, elas só acontecem se você primeiro pensar, perguntar, agir, entende? Isso é um treino, você não vai conseguir mudar isso de uma hora para outra, tá? Você vai precisar treinar, né? Todos os dias, praticamente isso. Então, algumas perguntas são importantes. A primeira, o que eu estou sentindo agora e por quê? Então, principalmente quando a gente está passando por um momento difícil, né? E eu acredito que todo mundo passa por isso, né? Em algum momento, várias vezes, né? A primeira pergunta, muitas vezes a gente fica procurando um culpado, ou então querendo uma solução mágica, né, para aquilo ali, tomar um comprimido, né, alguma coisa assim, que simplesmente tire essa dor, né, do nosso peito. E às vezes a gente não sabe nem o que é que a gente está sentindo. E uma ferramenta que eu acabei descobrindo isso, não no curso, mas na marra, né, na dor, é exatamente isso. É você identificar e realmente colocar para fora que emoção é essa. Eu estou com raiva. Nem que você diga para você mesmo, não precisa nem falar para ninguém, mas para você, é você realmente dar um nome para a emoção que você está sentindo. Porque só assim, identificando, né, em tempo real, isso tem que ser o real que você está sentindo, certo? Vai ser mais fácil, porque é tipo assim, como é que eu posso resolver um problema se eu não sei qual é o problema? Então, eu preciso identificar o problema para aí sim pensar na ação. Então, o que é que eu realmente quero e por que isso é importante para mim? Essa pergunta é muito legal. Então, o que é que eu realmente quero e por que que isso é realmente importante para mim? Quantas coisas a gente quer, sei lá, vai no shopping ver determinada coisa, eu quero isso. Mas tudo bem, eu quero, mas será que isso é realmente importante para mim? Que tipo de emoção está me levando a eu querer isso, entendeu? Isso ajuda muito, principalmente na hora de fazer um controle financeiro, tá? Tem gente que tem compulsão por comprar as coisas. Tem gente que tem compulsão por exemplo, vícios. Eu vou pegar uma coisa mais pesada. A pessoa é fumante, a pessoa é alcoólatra, viciada em droga. É exatamente por isso. Ela quer, o que é que ela realmente quer? Ela quer a droga ou ela quer a sensação que a droga faz, a droga traz? E por que que ela quer aquela sensação? Do que ela está fugindo? Tá vendo aí? Tem vários porquês, né? Então, e aí a terceira pergunta é muito importante, porque você, depois que você identifica o problema, que você faz essa pergunta, por que que você quer isso? Por que que isso é importante para mim? Aí vamos nos gatilhos, né? Quais são meus gatilhos emocionais? Ou seja, o que é que me leva até aquilo ali, a querer aquilo ali, né? E como é que eu posso lidar com ele de uma maneira mais eficaz? Principalmente quem trabalha com grupos aí terapêuticos de pessoas que têm determinados vícios, jogo, drogas, enfim, eles usam muito isso, né? Quais são os gatilhos? É por isso que, por exemplo, a pessoa tem que evitar entrar em bar, ela tem que evitar pessoas que bebem, ela tem que evitar ver a garrafa ali de cerveja ou de cachaça, sei lá, por quê? Porque aquilo ali é um gatilho emocional para a pessoa. E, como ela existe ali também o hábito, né, tem um livro muito bom que é O Poder do Hábito, que ele mostra como esse gatilho mental ele é tão poderoso que, às vezes, uma pessoa que passa por sei lá, qualquer tipo de trauma realmente na cabeça, faz alguma cirurgia, ela pode até perder todas as memórias dela, mas o gatilho, por conta do poder do hábito, ele é tão poderoso que a pessoa, às vezes, repete. Pessoas que, por exemplo, não sabem onde é a cozinha, não sabe dizer onde é a cozinha, mas é capaz de ir até a cozinha. Não sabe onde é o endereço da casa dela, mas sai todo dia de manhã para caminhar e volta para casa. Mas se perguntar onde é a casa dela, ela não sabe dizer o endereço. Né? Neurologicamente, ela não tem mais essa capacidade, mas essa é uma área muito preservada do cérebro. Então, esses gatilhos, além dos gatilhos, tem uma questão do poder do hábito, que desperta lá o gatilho, desperta lá no hábito, né? A parte do cérebro que é responsável por isso, que a pessoa faz inconscientemente. Vou pegar uma coisa mais prática. Sabe aquele doce que você não controla, não consegue deixar de comer aquele docinho? Aquilo ali é muito mais o hábito do que a sua vontade de realmente de comer. E você muitas vezes pega ali inconscientemente. Você já está pegando aqui, roer as unhas. É outra coisa, entendeu? Quando você menos espera, a pessoa está roendo as unhas. E ela nem se toca que está roendo as unhas. É um negócio impressionante, né? Então,
Quando você tem começa a fazer esse exercício, essas perguntas aqui, olha, são três, só coloquei as principais, né? Porque é um conteúdo muito vasto, né? Aconselho a todo mundo a se aprofundar nesse assunto. Isso vai te ajudar demais a se autoconhecer e, digamos assim, a se autodesenvolver como ser humano mesmo, tá? E outra perguntinha boa aqui, tá? Como minhas emoções estão afetando minhas decisões e comportamentos? Que é o que eu acabei de falar mais ou menos, né? Então, assim, muitas vezes a gente está tomando decisões e tendo comportamentos inconscientes é, de acordo com essas emoções. Então, por exemplo, se você se afeta demais com determinadas situações, vou colocar uma situação de trabalho. Eu tinha uma aluna que ela, sempre que ela se estressava, o que é que ela fazia? Pá, comia chocolate. Então, o problema dela era o chocolate? Não, não era o comer o chocolate. O problema dela era o estresse. E, tipo assim, ela tinha todo um dia complicado, problemas e tal. Então, quando ela conseguia resolver, ela ia lá e comia chocolate. Porque aqui, o chocolate, emocionalmente, era uma recompensa para ela. Ah, eu mereço um chocolate. Porque eu resolvi tudo isso, tive um dia estressante, entende? Só que ela está fazendo isso, aquilo ali, a tomada de decisão, é emocional. E aí está fazendo um comportamento, digamos assim, um mau hábito. Ela está construindo um mau hábito a partir de uma resolução emocional que ela não teve. Então, como ela não resolveu emocionalmente aquela questão, ela está comendo a emoção dela, né? Muita gente que tem problema com peso é exatamente por isso, que ela está comendo as emoções, né? E aí, como é que eu posso cultivar mais empatias em minhas interações diárias? Essa que eu coloquei, né? Especialmente porque é algo que eu preciso. Então, estimular o desenvolvimento de habilidades de empatia e compaixão. Como é que a gente desenvolve isso? Uma das formas é a prática da caridade, a prática da escuta, né? Escutar mais as pessoas, falar menos, perguntar mais, então se interessar realmente, mesmo que seja como uma forma de exercício, né? Você fazer isso vai te desenvolver em você essa empatia. Quais são meus pontos fortes emocionais e como posso utilizá-los melhor? Isso aqui é muito massa. Porque quando você identifica isso, você passa a perceber, porque assim, é muito fácil, né, a gente encontrar pessoas que digam, não, eu não dou para isso, eu não dou para aquilo, eu não sirvo para isso, né, eu não tenho... Mas é difícil você encontrar alguém que fala assim, não, eu sou muito bom nisso. Eu estou falando emocionalmente, porque normalmente as pessoas até têm medo de falar assim, porque pode parecer arrogante, pode parecer tal, mas tudo bem que você não faz, mas é muito importante você identificar os seus pontos fortes, porque você pode usar isso não ao seu favor, no sentido assim, de só para você, mas entenda, se você identifica seu ponto forte, você vai poder usar isso para ajudar outras pessoas. Então, por exemplo, se você é uma pessoa boa de comunicação, se você é uma pessoa boa de escrever, né? Então, se você é uma pessoa um boa ouvinte, eu não sei qual a sua habilidade, né? Você pode ter várias. Então, pegar essa habilidade e ajudar as pessoas. Outra coisa que eu escutei de lá, né, que eu achei fantástico, foi a seguinte frase: o que muitas vezes é simples para você, ou seja, eu tenho a habilidade de escutar, mas isso não é muito importante. Às vezes é simples para você, é extraordinário para alguém. Então, olha, presta atenção. Às vezes, o que é simples para você é extraordinário para alguém. Então, pouco que você sabe, um dos motivos de eu estar compartilhando esse conteúdo, e especificamente esse conteúdo, é exatamente isso. Eu digo assim, eu não tenho o mesmo conteúdo que o cara lá que deu o curso, né? Entendeu? Não tenho, claro que eu não tenho. Mas o pouco que eu aprendi lá pode ser extraordinário para alguém que não estava lá, entendeu? Que pode ajudar muita gente. E ele estimulou a gente a fazer exatamente isso. Então, eu não sei, eu tenho certeza que cada um aqui, ali já, a Algineide, né, a Leiliane, né, todo mundo aqui tem uma habilidade que com certeza é extraordinária para outras pessoas. Para você é tranquilo, ali é uma coisa nem tão importante para você, mas para outra pessoa é extraordinária, entende? E aí vem os exercícios práticos, né? Eu gosto de exercícios. Então, a primeira é a reflexão matinal, que a gente já falou, né? De manhã é um horário excelente, né? Quando você acorda ali, em vez de tirar aquela soneca, no começo você acaba dormindo mesmo, viu? Mas depois você vai treinando isso aí e vai melhorando. E o diário da noite. Eu confesso que escrever à noite para mim é mais difícil, mas eu gosto de pensar, né? Eu escrevo mais durante o dia, eu uso um quadro branco aqui, né? Aquela lousa de pincel branca aqui. Geralmente eu coloco frases, alguma coisa assim, né, que eu preciso me lembrar, ou que eu preciso visualizar. Eu gosto de visualizar isso, eu gosto de escrever, porque isso funciona como uma âncora, tá? Os símbolos, eles são extremamente importantes dentro da nossa cultura e de todo o planeta. Sempre o símbolo de algo, ele ancora, né? A gente, por mais espiritual que a pessoa seja, desenvolvida, né? A gente está no mundo material. Então, elementos materiais, eles
trazem para a nossa mente, né, uma âncora, né, firmar aquilo ali, mesmo que ainda não seja real. Então, quando você visualiza uma imagem, né, por isso que existe o quadro dos sonhos, então, você ter isso, escrever o que você quer, né, então tudo isso são âncoras, tá, para fortalecer aquele pensamento, aquela imagem no seu cérebro, porque, repito, ele não sabe o que é real e o que é que não é real, então, o que importa é você, quanto mais estímulos você der, né, para a realidade, o universo ele vai conspirar, né, a lei da atração, né, tudo isso vai conspirar a favor. E aí, dando sequência aqui, pronto. Aí vem uma parte que eu acho muito interessante, né, que é a questão de sabedoria, autossabotagem e como os olhos podem influenciar nessa questão. Então, sabedoria emocional, o que vem a ser isso, né? Será que é diferente de inteligência emocional? Então, na verdade, é apenas reconhecer e compreender essas emoções, porque muitas vezes a gente fica brigando com essas emoções. Ah, não é para me ter raiva. Ah, não é para me estar desse jeito que eu estou. Mas a gente é humano, a gente está aqui vivendo essas emoções. Não tem como evitar as emoções, mas você tem como controlar e gerir essas emoções. Em algum momento você vai levar uma topada e vai gritar, porra, ela vai ficar chateada, vai ficar com raiva, entendeu? Mas quanto tempo você vai ficar com esse sentimento? É isso que faz a diferença. É isso que realmente vai determinar, né, o que é que vai acontecer logo depois. Amanhã, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, entendeu? São as suas ações diante dessas emoções. Então, a sabedoria está aí, em como você trata e utiliza. Não é a inteligência, é de como você desenvolve isso, né, de maneira inteligente, mas a sabedoria é exatamente como você vai utilizar e tratar, né, tomando melhores decisões, enfim, mudando comportamentos, evitando outros, e assim, evitando os autossabotadores. Esse é o pior. Tem as pessoas que te sabotam, ou tentam, né, te sabotar, mas a pessoa, o seu maior desafio é você mesmo. Você vai ficar se auto-sabotando, eu não sou capaz, eu vou fazer depois, entendeu? Tudo isso vai, o que determina isso é o equilíbrio emocional, é como você faz essa gestão das suas emoções. Então, quais são os componentes da sabedoria? Isso aqui é muito bacana. Quando eu peguei isso aqui, eu disse, rapaz, isso aqui é legal. Eu não estou me aprofundando muito, tá, gente? Até porque isso é uma conversa inicial, mas os principais componentes, né, é a autopercepção. Então, é você se perceber, porque às vezes é o seguinte, por mais que você já esteja desenvolvendo a inteligência emocional, às vezes você está numa conversa, tá eu e a Lígia aqui, por exemplo, conversando, e aí a gente começa, sei lá, a discutir por algum motivo, a divergir em algum ponto, e você não se percebe que você está falando às vezes mais alto, que você foi mais ríspido. Não sei, deve ter acontecido com você em algum momento com vocês o seguinte: eu não devia ter falado assim com a fulana. Eu poderia ter falado de tal forma, né? Por que fulano falou desse jeito comigo, né? Porque não é só autopercepção, né? Entendeu? É também a percepção sobre o outro. Então, muitas vezes o outro fala alguma coisa para você que foi ruim, mas ele falou porque ele estava no momento X. E aí você não tem essa percepção, e aí você faz aquele julgamento, né, só diante daquilo que você viu naquele momento. Tá? E aí é que vem a autorregulação, que é exatamente a capacidade de controlar esses impulsos emocionais, que pode acontecer numa discussão, né, com o marido, com a esposa, com o filho, né, com uma pessoa no trabalho, e aí você perde essa percepção, e aí não regula o tom de voz, a maneira que fala, uma ação, né? A gente viu aí, acho que foi há uns 2, 3 dias, o candidato pegou a cadeira e tacou no outro. Aquilo ali é falta de inteligência emocional, é óbvio, não é? Porque por mais que o outro tivesse errado, sei lá, fazer alguma coisa, a ação dele, aqui, ó, tá vendo? Ele não teve regulação, ele não perdeu a percepção dele, né? E aí ele não regulou ali a raiva, né? Porque ele estava com raiva, beleza, todo mundo pode ficar com raiva, tem o direito de ficar com raiva. Mas ele não teve essa autorregulação e aí teve uma ação totalmente desproporcional à situação, né? E aí a outra coisa, a motivação interna. Então, o que é que está motivando você a agir daquela forma, né? A outra, de novo aqui, empatia e comunicação. Então, entender o outro, né? Perceber o outro, né? Para poder se comunicar, muitas vezes, não naquele momento, mas perceber que o momento não é aquele. Então, em outro momento, eu vou e falo com essa pessoa, que agora não vai dar, ela não vai me ouvir, ou vice-versa, né? E isso vai fazer com que você tome decisões baseadas em valores. Então, o que é mais importante? É aquele momento ali em que eu estou com as emoções, ou a pessoa que está ali também está com as emoções afloradas, ou o valor que aquilo ali tem para mim, né? Tipo, a amizade, tudo que foi construído. Então, é fazer escolhas, né, de ações, enfim, que estejam alinhadas com os seus valores e com os seus objetivos. Né? E para tudo isso, você precisa ter autopercepção, autorregulação. É um negócio que parece que é muito complicado, mas na verdade acontece, assim, sei lá, em milissegundos, né? E que tudo isso a gente desenvolve com o quê? Treino. Tá? Não tem outra maneira, né? Lendo isso aqui. Mas o primeiro passo é saber que existe. Então, hoje, quando eu vou conversar com alguém, eu consigo identificar algumas coisas.
Por quê? Porque eu já sei, eu estou consciente de que existe. Quando você não tem consciência de que existe, não tem como você perceber determinadas coisas, a não ser que você já possua. Agora, o primeiro passo para mudar, para se desenvolver, para crescer e para aprender, é você primeiro ter a consciência. Então, se eu já tenho consciência que eu preciso estar me percebendo na situação, para me autorregular, o tom de voz, por exemplo, né, as ações, gesticulação, então, empatia, daí fazer as decisões corretas, já fica mais fácil. Claro que você não vai conseguir das primeiras vezes, né? Mas só em identificar isso, aonde você precisa melhorar, você já está crescendo, né? Você vai estar muito à frente da maioria das pessoas, né? E aí vem um ponto fundamental, que é a autossabotagem, que é o impede exatamente a sabedoria emocional. Quando você se autossabota, que é qualquer comportamento, ação, pensamento, que vai impedir você de crescer. Então, é tipo assim, você precisa, sei lá, estudar para uma determinada prova. Então você, não, vou dormir mais um pedacinho, não, eu estou cansado, não, enfim, você vai colocando várias coisas se auto-sabotando, né? Muitas vezes se auto-criticando, né? Não, eu não vou porque eu estou muito feio. É porque eu não tenho uma roupa tal para ir, entendeu? Então, são coisas simples do dia a dia. E esse padrão, ele vai só crescendo. Então, quando você tem esse pensamento negativo, você automaticamente vai começar a procrastinar, você só vai querer fazer as coisas se estiverem perfeitas. Quantas pessoas deixam de fazer coisas incríveis porque simplesmente acham que precisa estar tudo perfeito? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer, eu fiz o primeiro vídeo para a internet, lá, eu acho que está até lá no meu Instagram antigo, né? Comparado com hoje, olha, meu Deus, como foi que eu tive coragem de aparecer desse jeito, né? Mas eu só apareci daquele jeito, hoje só consigo fazer o que eu faço hoje, porque naquele dia lá eu fiz do jeito que dava. Então, eu sempre costumo dizer para as pessoas, façam o melhor que você puder, com o melhor que você tem. Porque pronto, está tudo certo. Entende? Porque o melhor que você puder, com o melhor que você tem, para você pode ser muito pouco, mas para outras pessoas pode ser incrível. E para quem já está lá na frente, ela não vai nem se importar, ela pode até criticar você, alguma coisa desse tipo, mas isso não vai mudar nada, né? Porque você se autoconhece. Então, por que que as pessoas se auto-sabotam, né? Eu até coloquei aqui. Na verdade, isso é inconsciente, né? Isso vai depender da criação, da educação, daquilo que foi fortalecido, né? Do reforço positivo, do reforço negativo, mas se botar tudo isso num bolo, é exatamente a baixa autoestima, os traumas, né, que faz com que você desenvolva um medo muito grande, e aí vem a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, todas essas questões que são, digamos assim, resoluções, não são resoluções, na verdade, problemas mal resolvidos, né, que você deveria ter resolvido num determinado momento da sua vida, mas como eles não foram resolvidos, eles foram crescendo, e eles agora vêm à tona inconscientemente. E o nosso corpo, a nossa mente, ela tem dispositivos de segurança para a nossa sobrevivência. Então, como, por exemplo, quando você está com ansiedade, na verdade, você está com medo. E aí o teu corpo, ele se prepara, joga adrenalina no teu coração, dispara, né? Você tem comportamento, você fica tonto ou você fica sem ar, porque o teu corpo está em alerta. Na maioria das vezes, por algo que não vai nem acontecer, porque atualmente ela não sabe o que é real e o que não é real. Então, se você acredita que aquilo ali vai te matar, que se você sair, você vai ficar sem ar, é isso que vai acontecer. O teu corpo ele vai agir para impedir que isso aconteça, entendeu? Ele não sabe o que é real e o que não é real, né? Se você disser para ele que é real, você vai fazer, né? Então, e a falta de inteligência emocional, ela contribui demais para essa autossabotagem, porque a gente não está ciente dessas emoções, a gente não sabe como regular isso, não sabe como desenvolver comportamentos que sejam benéficos para que você não sinta isso com constância, porque sentir você vai, raiva, medo, tristeza, são emoções. Aqui assiste aquele filme Divertidamente, sabe que as nossas emoções, elas fazem parte de nós e elas conversam entre si. No Divertidamente um ele mostra um ponto que eu achei fantástico, que é a importância da tristeza. A importância da tristeza. Quem que quer ficar triste? Ninguém. Mas a tristeza ela é importante, porque ela desenvolve empatia. Então, quando alguém está triste, o que foi que, quando a meninazinha estava triste, né? O que foi que aconteceu? Os pais abraçaram ela, né? Deram amor, né? E ela se sentiu acolhida. Então, para você ver, todas as nossas emoções são importantes. Mas o que é o grande desafio? É regular essas emoções. Elas estão lá, elas são necessárias, mas elas precisam ser reguladas. E aí, vem como é que a gente pode estar superando isso, né? A primeira coisa, sempre é identificar, principalmente os padrões, no caso aqui específico, os padrões negativos, né? Com a minha esposa, eu sempre falo isso, né? Tipo assim, vai fazer alguma coisa, mas se não sei o que, não pense nessa possibilidade, filho. Eu sei que, ó, por exemplo, eu ando de moto, eu sei que a possibilidade de cair existe, não é? É óbvio que existe. Mas eu não saio daqui pensando que eu vou cair. Eu estava pensando que eu vou chegar no meu destino, que vai passar tudo bem. É isso que eu fico alimentando. Mas se você fica alimentando padrões de pensamento negativo, porque o pensamento ele vai vir, não adianta você brigar com ele.
Mas o problema é alimentar esse pensamento. E aí você precisa deixar de alimentar os pensamentos negativos e alimentar os positivos, né? E aí começar a refletir sobre essas crenças limitantes. Mas, na verdade, o que é que vem essa crença limitante? É tipo assim, vou pegar um exemplo bem claro. Ah, eu jamais vou ser rico. Você já colocou uma crença limitante ali. Você já limitou que você jamais vai ser rico. E pode ter certeza que com esse pensamento você jamais vai ser. Agora, se você pensar, eu quero ser, um dia eu vou ser, você tem a possibilidade de ser. Não significa que você vai ser, mas você tem a possibilidade. Agora, quando você diz que não, você criou uma limitação, entendeu? Uma barreira ali, que ela você só vai conseguir se você quebrar essa barreira. Então, qual é a verdadeira crença que você tem? Que você acredita, porque crença é uma coisa que você acredita, que está te limitando, tá? E outra coisa que vai te ajudar muito a superar não só a crença limitante, mas também a autossabotagem, é criar novos hábitos, né? Então, é substituir os pensamentos negativos, que eu já falei, com pensamentos positivos, construtivos, né? Estabelecer pequenas metas, tá, gente? Então, tipo assim, uma vez, a minha aluna, André, hoje eu vim só na misericórdia, só na força do ódio treinar e tal. Se eu te disser que tu já venceu, ela, como assim? Tu levantou da cama e veio. Então, tu já venceu, porque tu tá. Quantas pessoas, nesse momento mesmo, tinham que levantar para vir para academia, para treinar, sei lá, e resolveram ficar deitado? Então você já venceu, porque você levantou da cama e mesmo assim veio. Talvez você não faça um treino top e tal. Ou seja, é um padrão de pensamento, entende? Então, é você começar a perceber, né, estabelecer essas pequenas vitórias. Ah, eu vou, é, não todo dia para academia, mas eu vou, pelo menos, a minha meta é pelo menos uma vez na semana, não interessa. Qualquer coisa não interessa, eu tenho que ir uma vez. Então, pequenas metas, né? Ou então, às vezes, você tem um objetivo muito grande, quebra isso em pequenos metas, né? Para você ter pequenas vitórias e você começar a gostar de vencer, a gostar de ganhar, entendeu? Eu sempre gosto de olhar assim, não, sei lá, eu perdi em alguma coisa, né? Alguma coisa não deu o que eu queria, mas eu sempre penso assim, mas o que foi que eu ganhei aqui? Ah, eu ganhei isso, tal coisa, tal coisa. Eu sempre ganho, porque eu nunca olho porque eu perdi, eu olho porque eu ganhei durante esse processo, entendeu? Então, é um padrão de pensamento que você pode ter, né? Praticar o perdão e a compaixão também é algo fantástico, que vai acabar, assim, praticamente de vez. Essa é a parte mais difícil, por isso ficou por último, né? Então, perdão e a compaixão é algo que a gente precisa exercitar bastante, né? É um grande desafio da humanidade, eu digo assim, porque é muito fácil você dizer assim, ah, eu perdoei fulano, mas será que perdoou mesmo, né? Então, isso é uma coisa interna, sua, né? O sentimento que vai sentir é você. Você pode até dizer para a pessoa que perdoou, mas sabe que lá no coração, no seu sentimento, você está em paz realmente quando vê essa pessoa, ou vê determinada situação que aconteceu, enfim. Então, praticar o perdão e a autocompaixão vai te ajudar muito a te libertar dessas crenças limitantes e vai, principalmente, te ajudar a perceber as falhas e aprender com elas, né? E aí, como é que os óleos essenciais ajudam nessas situações? Para cada situação daquela aqui, eu coloquei algum óleo. Todos esses óleos eu já usei, né, em várias situações dessas, ou já indiquei para alguém, né, para usar. Então, por exemplo, o principal é a lavanda, tá, gente? Principalmente nessas questões de estresse, de raiva, né? Então, assim, por quê? Porque a lavanda, ela ajuda a acalmar. Então, ela acalma, diminui, reduz os níveis de ansiedade, porque ela, quimicamente, ela ajuda a retirar o cortisol do organismo, que é o que deixa a gente estressado e tal. O cortisol é super importante durante o dia para a gente ter energia, disposição e tal. Mas quando está demais, aí pode causar ansiedade. Então, a lavanda, ela reduz no nível de cortisol, reduzindo a ansiedade, vai te promover essa paz interior. Então, se você inalar o óleo de lavanda durante esses momentos, isso vai te ajudar a ter esse. Outro óleo muito bom é o cedro. Por quê? O cedro é um óleo que é extraído da raiz. Todo óleo essencial, ou planta, né, que você utiliza, que é da raiz, ela tem substâncias que são aterradoras, que a gente chama, né? Por quê? Porque ele tem substâncias químicas que ajudam as nossas conexões neurais a se estabilizarem, digamos, a fluírem melhor, né? Quimicamente falando, seria isso. Então, eles vão te dar, o óleo de cedro, ele vai te dar sentimento de força, de confiança, de resiliência. Então, você está com uma dificuldade, sei lá, uma financeira, precisa estar ali, está investindo, não está conseguindo, e tá, mas vai precisar persistir mais tempo, então o cedro é um óleo que vai te ajudar muito nessas questões. E aí o outro, o gerânio, principalmente para as mulheres, né? Porque as mulheres são uma categoria, né, digamos assim, de ser humaninho, que tem as questões hormonais extremamente afetadas todo mês, por conta da menstruação, né? Então, são mais sensíveis. Então, o gerânio, o que é que ele faz? Ele regula os hormônios, ou seja, vai equilibrar melhor ali as emoções, né? Porque
são os nossos hormônios que influenciam diretamente no nosso estado emocional. Então, ele vai ajudar a regular os hormônios, né? Principalmente, eu indico muito para mulheres que estão na menopausa ou que têm realmente problemas, né, hormonais. Então, é um óleo que vai ajudar muito a equilibrar as emoções, né? E aí, o outro é o Motivate, que na verdade o Motivate é um blend, é uma combinação de óleos para te dar motivação. Então, o nome já está dizendo, né? Motivate, motivação, né? Ele vai estimular essa confiança, energia positiva que a gente falou que precisa ter, né? Principalmente nesses exercícios de positividade e tal. Eu gosto muito de usar o Motivate quando eu vou sair para, tipo assim, dar uma palestra, né? Quando eu vou fechar algum negócio, alguma coisa assim, porque para manter a energia lá para cima, eu ter coragem de falar determinadas coisas, entendeu? Então, eu gosto muito de usar o Motivate nessas situações. Outra coisa importante sobre a inteligência emocional, e já está pertinho de terminar, é como construir uma identidade sólida, né? Então, aqueles olhos vão ajudar, mas essa identidade sólida é exatamente o que vai acontecer, é o resultado do desenvolvimento daquelas habilidades. Então, quais são os atributos? É exatamente você desenvolver aquelas habilidades, né? Aquelas capacidades que a gente já falou aqui, tá? Para poder se identificar emocionalmente. Teve uma pergunta que a pessoa fez, que é o seguinte: diga quem você é, sem dizer o que você faz, nem aonde você está. É tipo assim, entendeu? Diga quem você é, sem dizer o que você faz, nem aonde você está. Tipo, né? De eu falar da sua profissão. Então, quando você tem essa inteligência emocional desenvolvida, você é capaz de falar quem você realmente é, né? Quais as suas motivações, o que é que te inspira? Então, o que é que é realmente quem você é? O que te inspira? As suas ações, elas são inspiradas em quê? Quais são as suas virtudes, né? Qual é a forma que você se comunica com as pessoas? Ou qual é a forma que você gostaria de estar se comunicando com as pessoas? É isso que vai definir a tua identidade. É as tuas habilidades, tá? É as tuas motivações, aquilo que te motiva, as tuas virtudes e a maneira como se comunica. Isso é quem você é. Isso aqui é muito legal. Depois você pode até colocar, quais são as minhas habilidades, essa. Quais são as minhas motivações, você bota lá, entendeu? Até, muitas vezes a gente não sabe, né? Isso é um exercício muito interessante de se fazer, tá? E aí, deixa eu passar aqui, pronto, passei, pronto, aqui. Quais são os olhos que te ajudam a fazer aquela listinha ali, né? Responder aquelas perguntas. O primeiro é o frankincense. O frankincense é um dos óleos mais poderosos que age a nível de sistema nervoso central. Ele é um óleo utilizado muito por pessoas que têm Parkinson, doenças neurodegenerativas, Alzheimer, autismo, né? Porque ele melhora as conexões sinápticas. Então, se você deseja ter mais clareza mental para responder aquelas perguntas, né? Se entrar para o seu eu, né? Ter esse maior autoconhecimento, o frankincense ele vai te ajudar, é uma ferramenta formidável. O outro é o balance. O balance, ele é uma combinação de óleos para equilibrar o nosso estado emocional. Então, você aí precisa equilibrar o seu estado emocional para tomar uma decisão, por exemplo. O balance é o perfeito. A lavanda, ela está aqui sempre, ela vai estar sempre sendo indicada, né, para essas questões. E aqui também tem o peppermint. O peppermint é hortelã, então ele aumenta o foco, dá mais clareza mental também. Então, ele é muito útil, né, principalmente assim, o motivante, ele, se eu não me engano, ele contém peppermint. Então, por isso que eu coloquei para essas questões também, tá? Aqui são alguns exercícios práticos que a gente já falou, né? Que, na verdade, é responder aquelas perguntinhas lá. Então, a reflexão sobre as virtudes pessoais, é você colocar quais são as suas virtudes, né? Depois, o que é que você precisa melhorar na sua comunicação? Por exemplo, antigamente, eu falava muito né? Às vezes ficava, entendeu? Então, algumas coisas, você pode estar melhorando nas suas habilidades de comunicação. Às vezes, a maneira, a sua entonação de voz em determinadas companhias, né, ela muda. Então, você pode começar a perceber isso e a treinar isso é muito legal, tá? E a lavanda, né, apesar de ela ser um calmante, ela é um óleo que ajuda muito nessa questão da comunicação. Inclusive, médicos fonoaudiólogos, né, que já utilizam os óleos essenciais, eles utilizam, indicam o óleo de lavanda para ajudar na fala, né, da criança, no desenvolvimento da fala, porque normalmente quem é gago, alguma coisa desse tipo, né, tem dificuldade de fala, são questões emocionais. Então, por exemplo, tem pessoas que cantando no gaguejo, né? Então, é uma questão emocional. Por isso que a lavanda é indicada, porque ela calma, tranquiliza, né? Ele não está com pensamento lá às vezes a pessoa está com pensamento lá na frente e ainda nem falou o que tinha que falar. Então, a lavanda, ela ajuda isso a acalmar. Por isso que ela é indicada aqui para as habilidades de comunicação. Passando aqui, pronto. E aí, aqui eu coloquei como é que a gente aplica, né, no nosso dia a dia, como é que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia. Então, assim, desafios comuns do dia a dia, né, no trabalho e tal. Então, você pode fazer técnica de respiração, né? O Chico Xavier falava que você bota um pouco d'água na boca, né? E fica lá com a água na boca até você se acalmar, né? Enquanto você não tiver calma e clareza, você não engole a água. Então, é uma técnica, também tem várias, né? A mais comum é a respiração, porque a respiração, ela é responsável por praticamente, se eu não me engano, aí 80% do nosso controle, né, total. A gente é o único animal, né, que consegue parar a respiração e controlar a respiração
consciente, né? De forma consciente. Tipo assim, eu quero parar de respirar o ar. Nenhum outro animal consegue fazer isso. Eu quero respirar mais rápido. Eu respiro mais rápido, entendeu? Um animal ele não faz isso. Ele não tem essa consciência respiratória. E se a gente pode fazer isso, não é por acaso, entendeu? Tem toda uma fisiologia para isso. Então, aprender a respirar corretamente vai ser fundamental. Tem várias técnicas, tá? Depois eu posso até botar lá no grupo algumas. E aí, quais são os óleos que a gente recomenda, né? Mais uma vez, repetindo aqui, o Balance e o Motivate, né? Então, se é para desafio, não tem nada melhor do que o Balance para regular nossas emoções e o Motivate para estimular, né? Caso você vá ter que enfrentar alguma coisa, né? Enfim. Em relacionado ao autocuidado, né? Exercição de gratidão, você realmente ser grato por tudo que acontece, refletir sobre a empatia, que foi o que a gente falou aqui também, e é você uma coisa que ajuda muito, né? E também melhora o seu sono. Então, é importante você ter uma boa noite de sono para que você possa desenvolver todas essas questões. Então, você criar rotina, né, de sono, começar a usar, fazer exercício físico, rotina de exercício, rotina de alimentação, todas essas rotinas elas são fundamentais. Então, criar rotinas vai te ajudar muito, né, nessa prática, não só das relações, mas do autocuidado, tá? E aqui eu dei algumas dicas, tá? Na hora do banho, por exemplo, você pode ter uma rotina de fazer um banho terapêutico, né? Muito legal, é muito bom. Um banho terapêutico. E aqui eu coloquei por último, tá? Um plano de ação, gente. Eu criei aqui, elaborei um plano de ação para quem quiser, né, colocar em prática aí, tá? Como é que funciona, né? Bem simples, tá? É uma maneira, como eu sou personal, eu elaboro, prescrevo treinos, né? Eu disse, rapaz, como é que eu posso fazer um negócio assim parecido, né? De uma forma prática mais direcionada para a pessoa colocar em prática, porque ele não sabe de onde começar. Então, eu botei aqui, ó. Primeira semana você vai focar em autoconhecimento e reflexão. O objetivo é aumentar o autoconhecimento e identificar as emoções e os gatilhos. Então, o primeiro passo é esse, né? Identificar as emoções. Aí, qual é a prática? Iniciar o dia 5 minutos, você faz aquela respiração, pode ser deitadinho mesmo, aí usa um óleo essencial para ajudar, né? Dá mais clareza. À noite, você escreve, né? O dia das emoções, o que você sentiu, por que você sentiu, e aí vai praticando isso, né? Sempre refletindo, né? Eu sugeri aqui 30 minutinhos no final de semana, pode ser no final de semana, vai para uma praia, sei lá, com alguém, né? Pode ser em companhia também, tá? Fazer esse tipo de reflexão, isso vai ajudar. Isso na primeira semana, né? Na segunda semana, o foco vai ser nessa autogestão e regulação emocional. Você vai começar a focar na gestão das suas emoções, né? Você entender quais são os momentos que você fica mais estressado, que é aquilo que te dá raiva e tal. Enfim, aí você vai começar a praticar exercícios de respiração mais consciente, né? Que é o que eu falei. Respiração ela é uma ferramenta para te ajudar a gerir essas emoções. Sabe aquele momento que você está indignado? Então, aprenda a respirar que vai te ajudar, né? Aí você pode usar algum óleo, como a bergamota, que é um óleo muito bom para ansiedade, é um cítrico para você usar durante o dia, né? À tarde, né? Nesses momentos de estresse do trabalho, você pode andar com balance na bolsa, né? Porque ele é para equilíbrio emocional. Opa, passou aqui. Não, você foi voltar. E meditação guiada é uma coisa bem bacana. Durante o tempo eu fiz, ajuda demais. Então não precisa ser muito tempo, não. E o bom da meditação guiada, porque para quem não faz e para quem tem dificuldade, ela vai te ajudar. Então você vai escutando ali o que o áudio está falando, né? E vai simplesmente seguindo, né? Então por isso que o nome é meditação guiada. Na terceira semana, a gente já vai focar mais na questão da empatia e dos relacionamentos saudáveis. Então, você vai começar a fazer exercícios para desenvolver isso, né? E as suas habilidades. Então, de manhã, você foca em interações sociais, né? Reuniões, né? Contactar pessoas novas, isso é muito legal. Andar em ambientes novos, com pessoas novas, geram novas conexões, novas percepções e novos resultados. Isso é uma consequência. Então, é um desafio que você mesmo pode dar para você, né? E alguns óleos vão te ajudar, né? O óleo de rosas, né? É um óleo extremamente energeticamente falando, ele é o que tem maior pico energético. Então, é um óleo que te ajuda muito a se conectar com as pessoas e gerar empatia. Então, por isso que eu coloquei ele aqui. Mas o óleo de rosa, como eu sei que é um óleo mais difícil de se adquirir, né? Então, você pode usar o Balance também, ou o Ylang Ylang. O Ylang Ylang é formidável. É tanto que ele é indicado, por exemplo, para a questão da libido, porque ele aumenta muito a questão da conexão, por conta que ele estimula a produção de determinados hormônios, como a testosterona, né? Então, ele vai ajudar muito nessa questão. E outra coisa que você precisa praticar durante, pelo menos essa semana aqui, com o objetivo é esse, é a escuta. Então, é passar a fazer mais essa escuta ativa, buscar alguém para conversar e, na verdade, conversar não, né? Escutar essa pessoa, né? Fazer perguntas, né? Isso vai melhorar muito, né, a sua comunicação. Na quarta semana, a gente vai focar em motivação interna e o desenvolvimento contínuo. Essa aqui é a parte que eu acho mais importante, porque senão, porque aquelas outras ali você vai repetir, né? Mas para você manter repetindo isso, você precisa estar o quê? Motivado. E para estar motivado, você precisa visualizar os seus objetivos, os benefícios que você está tendo. Então, essa é a parte final
que é a principal para que você repita o processo. E aí essa repetição aí é infinita, tá? Então, por último, você vai começar a focar nisso, nessa motivação interna. Então, o que é que realmente te motiva? O que é que realmente faz você levantar da cama todos os dias? Por que você está fazendo o que você está fazendo, entendeu? É começar a visualizar os seus objetivos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E aí, um olhinho que vai te ajudar muito é o motivante, né? Outra coisa que é importante, isso aqui eu coloquei, é um toque meu, porque como eu sou personal, eu faço a avaliação. Se eu não avalio o meu aluno, né, e não mostro para ele onde é que ele está melhorando, onde é que ele precisa melhorar, ele vai se desmotivar. A gente é do mesmo jeito. Não tem como. Então, você precisa avaliar o seu progresso. Será que eu melhorei minha comunicação? Será que eu estou melhor na minha percepção dos meus objetivos, da autossabotagem? Eu estou menos, me sabotando menos? Então, você precisa ter isso. Você precisa ter essa avaliação, porque senão você vai se desmotivar. Foca aqui é automotivação, né? E aí, no final desses 30 dias, você pode ter certeza, né? Eu venho colocando isso em prática e é absurdo, assim, como isso lhe faz bem, porque você tem dados, né? Assim, antes eu era assim, olha como é que eu estou agora. Isso é uma coisa para você, né? Não é uma coisa para você, se quiser mostrar para alguém, tudo bem, né? É até legal, né? Você conversar principalmente com seu parceiro, sua parceira, enfim. Mas isso é uma coisa sua, para você. E que só você vai perceber, na verdade, principalmente no início. Talvez, com o tempo, as pessoas comecem a perceber. Estou te achando mais assim, estou te achando mais assado, né? Por quê? Porque essa é uma mudança que é gradativa. E, às vezes, as pessoas percebem, mas não falam, né? E com o tempo, com as ações elas vão acontecendo, isso começa a fazer parte de quem você é, da sua identidade. Foi o que a gente falou ali, né? Enfim, gente, era isso. Passei um pouquinho do tempo, né? Mas a ideia era trazer um conteúdo voltado para a inteligência emocional, e aí eu fiz esse link com os óleos essenciais para eu sabia, entendi que são ferramentas que ajudam demais nessas questões emocionais, né? Então, nada melhor do que fazer o link, né, com os óleos essenciais. Esse é um conteúdo que eu acredito que ainda não tenha. Tem muito conteúdo sobre inteligência emocional, mas não linkada com os óleos essenciais, que foi o trabalho, na verdade, o meu trabalho foi esse. Eu peguei um conteúdo que já existe, nada do que eu coloquei ali fui eu que inventei, alguma coisa desse tipo. Não, eu trouxe só um conteúdo que eu aprendi, e aí eu trouxe para cá, e eu fiz o link com os óleos essenciais, porque eles têm realmente ajudado, sei lá, centenas de milhares de pessoas nessas questões emocionais, e aí eu pensei, se você unir a consciência da inteligência emocional com essas ferramentas, eu acredito muito que isso vai